Então, vamos até falar sobre essa questão da gravidez na adolescência. O Brasil continua acima da média mundial de casos na gravidez na adolescência. Agora, o presidente Bolsonaro e muita gente que apoia o presidente disseminaram uma mentira de que a educação sexual é ensinar sexo para crianças. A gente não tem um programa de educação sexual, inclusive para proteger essas crianças, não só de gravidez, mas também de abusos sexuais. A gente sabe que o menor, que é vulnerável, são as maiores vítimas de estupro no país. Por que o governo nunca encarou esse assunto de frente e desenvolveu políticas que, de fato, minimizassem esse problema? Você tem acompanhado o que a educação infantil está fazendo no Brasil, o MEC está fazendo? Eles continuam o programa de educação sexual. A nossa crítica, Marilis, e eu fui uma das mais aguerridas em criticar o material que era usado no passado. Marilis, você há de concordar comigo, se você quiser, eu te mando todas as cartilhas. Erraram no material. Nós tínhamos material, Marilis, que ao invés de educar, eles faziam uma verdadeira apologia à erotização de criança. O que a gente quer, Marilis, que esse tema seja tratado com muita seriedade, com o material certo, obedecendo à especificidade de cada idade. Marilis, o que acontece no Brasil? Nós temos muito professores temporários. O professor de matemática da quinta série é um menino que está fazendo licenciatura com 21 anos, que entrou como professor temporário. Que preparo tem esse menino de 21 anos para falar de educação sexual durante matemática, porque eles queriam, Marilis, a transversalidade em todas as matérias. Que preparo esse menino tem para falar com uma menina de 12 anos sobre educação sexual? O que a gente quer, Marilis, e o que foi proposto desde o primeiro-ministro de Bolsonaro, uma atenção especial a esse tema. Eu fui muito defensora da educação sexual. Eu usei muito a minha história, Marilis. Se aos 6 anos de idade eu tivesse sido orientada, eu teria me defendido melhor. Eu teria gritado, Marilis. Eu teria denunciado. Mas na minha época não se falava sobre isso. E você sabe a minha história aos 6 anos de idade. Então, eu defendo... Eu lamento muito. Eu defendo... Toda a minha solidariedade. Mas, assim, eu confesso que durante esse tempo todo que a senhora esteve à frente do Ministério, não vi a senhora falar tão objetivamente dos problemas desse material, da capacitação de professores e da necessidade de crianças, como usando inclusive esse exemplo tão dramático e triste pelo qual a senhora passou, de entenderem essas questões para poderem se proteger. Eu defendo, Marilisa, a educação sexual exatamente para isso, para empoderar a criança para se defender. E esse diálogo, Marilis, foi feito com todos os ministros de educação que passaram. E eles estão trabalhando isso, sim, uma educação sexual, obedecendo às fases e com materiais bons. E conversando também com a família, Marilis. A família tem que vir para esse processo. Então, nós protestamos o conteúdo e o material antigamente usado, não a educação sexual. E isso ficou muito claro com todos os ministros que passaram e por mim também. Marilis, deixa eu falar uma coisa para ti. A gente tem uma questão de ética por causa de uma pasta. Um ministro não pode falar da pasta do outro. E algumas vezes, por causa da transversalidade, a gente se atropela. Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar, porque eu não posso falar sobre a pasta do outro. Mas acredite, nos bastidores, Marilis, quantas vezes eu fui a pé lá no Ministério da Educação para falar exatamente sobre isso. E a gente teve aí, Marilis, muita troca de ministro da Educação. Então, cada ministro que chegava lá ia, Damares, falar sobre empoderamento da criança para se proteger, educação sexual com qualidade, mas isso continuou. Eu percebi que um ministro para o outro deu continuidade e creio, Marilis, que a escola, ela não é só um espaço de aprendizagem, ela também é um espaço de proteção. E eu defendo muito isso.